Bom dia, igreja. Bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Nós estamos fazendo uma pausa do nosso tema de Atos. A gente teve uma situação singular na nossa igreja. Primeira vez nós tivemos um falecimento de um membro da igreja. Então nós tínhamos falecimento de pessoas próximas, né, mas membro, primeira vez. Né? E membro ou não, o falecimento de alguém para nós é sempre algo triste, né? Impactante. E nos lembra que nós temos ainda um inimigo pela frente, que é a morte. Só vai, né, ser jogado no lago de fogo lá, né, na segunda vinda de Cristo, né, lá na frente. Mas a Bíblia nos dá certos confortos, ela nos ensina, né, nesses momentos de como passar por esses momentos de tristeza. Né. E o texto de João, capítulo 11, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro não foi o último milagre que Jesus fez antes da cruz, mas certamente foi o maior de todos, o que mais chamou a atenção de amigos e inimigos, antes da maior obra, que foi a obra da cruz. João escolheu esse milagre como o 7º da série registrada em seu livro, pois foi de fato um ponto alto no ministério de Jesus na terra. Já havia ressuscitado outras pessoas antes, mas Lázaro fora sepultado havia 4 dias. Um prodígio como esse não poderia ser negado nem ignorado pelos líderes judeus. Se Jesus Cristo não tem poder sobre a morte, todas as outras obras não valem coisa alguma. 1 Coríntios 15:19 diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos abrir lá 1 Coríntios 15:26. Diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas Jesus Cristo derrotou de modo completo e permanente esse inimigo terrível. A ênfase em João 11 é sobre a fé. O termo crer, ou uma de suas variações, pode ser encontrado pelo menos 8 vezes nesse relato. Outro tema presente nessa passagem é a glória de Deus. E tudo o que disse e fez nesses últimos dias, Jesus procurou fortalecer a fé de 3 grupos de pessoas, que é o que nós iremos estudar aqui. Então, o último inimigo. Como lidar com esse último inimigo enquanto ainda estamos aqui na terra? Baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, Senhor, porque Tu, Pai, é nosso soberano, Pai. Ó Deus, o Senhor tem o Teu cronograma, Pai, e o Senhor cumpre, porque Tu é fiel à Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso, obrigado porque o Senhor nos dá conforto, Senhor, na Tua palavra, Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ó Pai, que é o nosso Consolador, Senhor. Ó Deus, obrigado por isso, Senhor, e clamamos, ó Pai, que o Senhor venha nos falar ao coração, Pai, através da Tua palavra, Senhor, para que seja a Tua palavra, Senhor, e não a palavra de homens, Senhor. Nos ensina, Senhor, abre, Senhor, nossos corações, e que possamos, ó Pai, estar vivendo aquilo que o Senhor nos ensina, Senhor. É que te agradecemos e pedimos em nome do Filho de Jesus. Amém. Então veremos 3 grupos de pessoas. Né? Então vamos abrir lá João 11, vamos ler do 1 ao 16. Evangelho de João, capítulo 11. Versos de 1 a 16. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria
cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Às vezes a gente tem uma impressão, que os discípulos eram super santos, mas de modo algum era o caso. Faltaram com Cristo em várias ocasiões, e ele sempre procurou fortalecer a fé deles. Afinal, um dia ele os deixaria e teriam a responsabilidade de dar continuidade ao seu ministério. Não poderiam ter um ministério sólido com uma fé fraca. Jesus estava do outro lado do Jordão, cerca de 30 quilômetros de Betânia, cidade de Lázaro. Certo dia, o mensageiro chegou com a notícia triste de que Lázaro, o amigo querido de Jesus, estava enfermo. Se esse mensageiro não tivesse demorado, se ele foi o tempo todo, o caminho, é provável que ele tenha levado um dia para completar essa viagem. Jesus mandou de volta no dia seguinte, com a mensagem de ânimo, registrada aqui em João 11:4. Certo dia, em seguida, esperou mais 2 dias para partir de Betânia. E quando ele e os seus discípulos chegaram, Lázaro estava morto havia 4 dias. Então, os acontecimentos que nós temos em vista aqui, eles sucederam da seguinte forma. Primeiro dia, o mensageiro vai buscar Jesus. Já é o dia que Lázaro morreu. Segundo dia, o mensageiro volta para Betânia. Terceiro dia, Jesus espera mais um dia e parte para Betânia. E quarto dia, Jesus chega a Betânia. Então, para a gente se situar na ordem cronológica aqui, quando chega o mensageiro, Lázaro já tinha morrido naquele momento. Como o mensageiro demora para chegar lá, quando ele chega, já naquele dia, Lázaro já tinha morrido. Mas quando o mensageiro voltou para casa e descobriu que Lázaro estava morto, de que adiantaria a sua mensagem de ânimo às irmãs? Seu irmão já estava morto. Jesus pediu-lhes que crescem em sua palavra, por mais que as circunstâncias parecessem impossíveis. E sem dúvida, os discípulos ficaram confusos em várias questões. Em primeiro lugar, se Jesus amava tanto Lázaro, por que permitiu que ele caísse enfermo? Mais ainda, por que se demorou para ir para Betânia? E por que não curou Lázaro à distância, como já havia feito com a filha do oficial do rei, lá em João 4? E muitas vezes, nós nos perguntamos sobre circunstâncias da nossa vida. Por que Deus permitiu? Por que permite Deus isso na minha vida, na vida do irmão? O relato deixa claro que havia um relacionamento extremamente afetuoso entre Jesus e essa família. Fala aqui no versículo 5. Amava Jesus Marta, Maria e Lázaro. No entanto, o comportamento de Jesus pareceu conflitar com esse amor.
O amor de Deus pelos seus não é uma afeição de mimos, mas sim um amor aperfeiçoador. O fato de nos amar e de nós o amarmos não é garantia que seremos protegidos dos problemas e das dificuldades da vida. Afinal, o pai ama seu filho e, no entanto, permitiu que ele bebesse do cálice de sofrimento e que experimentasse a vergonha e a dor da cruz. Não devemos jamais pensar que amor e sofrimento são incompatíveis, mas certos de que os dois se unem em Jesus Cristo. Jesus Cristo poderia ter evitado que Lázaro adoecesse. Nós vimos aqui, ele tinha poder para isso. O filho do servo, ele falou, não, pode ir embora. Tem fé nisso? Pode ir embora, ele vai estar curado. Ele nem foi. Ele curou à distância. Mas ele poderia ter evitado. Mas escolheu não tomar atitude alguma. Viu essa enfermidade uma oportunidade de glorificar o Pai. Para os cristãos, o mais importante não é ficar confortáveis, mas sim glorificar a Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que acontece nas nossas vidas. E em sua mensagem às irmãs, não disse que Lázaro não morreria. Ele não falou isso. Né? Quando a gente vê aqui, ele fala, não é para a morte, sim para a glória de Deus. Prometeu apenas que a morte não seria o resultado final, pois o fim seria a glória de Deus. Seu desejo era de que não esquecesse sua promessa, tanto que lembrou Marta dessa mensagem, lá no versículo 40, nós veremos mais à frente. Quem se vê diante de enfermidades, decepções, de demoras e até mesmo da morte, o único alento é a palavra de Deus. É estar aos pés de Jesus. Deve-se viver pela fé, não de acordo com as circunstâncias. Né? Existe uma música, né? Não olhe para as circunstâncias, não, olhe para o seu amor. A situação das irmãs parecia sem saída, mas ainda assim não deixaram de crer que Jesus era o Senhor de todas as circunstâncias. Nós vamos ver isso. Vemos aqui um paralelo da promessa. Vamos abrir lá Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Jesus não se demorou a fim de esperar até Lázaro morrer, pois quando recebeu a mensagem, ele já sabia que Lázaro já tinha falecido. Jesus vivia de acordo com o cronograma divino. Olha no 9, lá, versículo 9. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E vai falar que ele, vamos lá, no momento certo, ele vai. E ele vivia através de um cronograma divino. E aguardava o Pai lhe ordenar que fosse a Betânia. O fato de um homem estar morto havia 4 dias conferiu maior autenticidade ao milagre. Uma oportunidade maior ainda de muitas pessoas, inclusive os próprios discípulos, crerem. Quando Jesus anunciou que estava voltando para a Judéia, seus discípulos entraram em pânico, pois sabiam o perigo que essa viagem representava. Não, você acabou de ser apedrejado. Mas Jesus estava disposto a entregar a vida por seus amigos. João 15, 13 faz isso. Não existe maior amor que esse, aquele que dá a vida pelo próximo. Mas será que tememos a morte de tal forma a não confiar nas palavras do nosso Senhor? Os discípulos já tinham visto tanta coisa de Jesus, eles temiam a morte deles, a morte de Jesus. Não, mas olha, vamos lá para quê? Correr o risco de passar aqui pela Judéia? Será que tememos a morte de tal forma a não confiar nas palavras do nosso Senhor? E quando nos lembramos do testemunho de vida da nossa irmã Rita, vemos que ela não temia a morte. As
palavras que nós vimos de testemunho lá no velório nos mostra isso. Ela não temia a morte. Ela continuou louvando e orando a Deus até o fim. Mas Jesus sabia que sua volta à Judéia e o milagre da ressurreição de Lázaro desencadearia os acontecimentos de sua prisão e de sua morte. Jesus acalmou seus discípulos, lembrando-os de que ele fazia todas as coisas de acordo com o tempo de seu Pai, e que nada nem ninguém poderia lhe fazer mal. Mas os discípulos interpretaram equivocadamente não apenas o cronograma divino, mas também o motivo de sua visita. Pensaram que o fato de Lázaro estar adormecido indicava que estava bem. Tratava-se de um exemplo da incapacidade de compreender as verdades espirituais. Pensaram, não, você está dormindo, é porque está melhorando, né? Porque até o corpo está trabalhando lá, então está bem. Né? Então Jesus teve que dizer claramente, está morto. Não disse que ficaria feliz por seu amigo ter falecido, mas sim porque não estava lá quando isso aconteceu, pois agora poderia revelar o seu grande poder aos seus discípulos. E o resultado seria a glória de Deus, não a glória humana, não a bênção por algo mundano, mas a glória de Deus. E o fortalecimento da fé desses homens. Se a atitude de Tomé serve de indício, a fé dos discípulos certamente precisava ser fortalecida. Em aramaico, o nome Tomé significa gêmeo. E o equivalente a grego é Dídimo. Então, às vezes, a gente vai ver algumas chamando Tomé de Dídimo. Não sabemos de quem ele era gêmeo. Mas, ao considerar nossa incredulidade e os nossos sentimentos depressivos, há ocasiões em que todos nós somos seus irmãos gêmeos. Né? Há muitas ocasiões que, pela falta de fé, podemos ser comparados ao irmão gêmeo de Tomé. Será que temos nos comportado como os discípulos antes da morte de Cristo? Será que muitas das nossas decisões têm sido equivocadas por falta de fé na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o primeiro grupo que nós vemos que Cristo vai fortalecer a fé, os discípulos. Mas temos um segundo grupo, que são as irmãs de Lázaro. Vamos acompanhar aqui, do versículo 17 ao 40. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada na casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ir ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam,
agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e os deixai ir. Jesus preocupava-se não apenas com a fé dos discípulos, mas também com a fé de Maria e Marta. Cada experiência de sofrimento e de provação deve aumentar a nossa fé. Mas esse tipo de crescimento espiritual não é automático. É preciso reagir de maneira positiva ao ministério da palavra e do Espírito de Deus. Como temos nos reagido, às circunstâncias? A circunstância não vai aumentar a nossa fé automaticamente, mas como nós reagimos a isso. Jesus havia enviado uma promessa às 2 irmãs, lá no versículo 4. Ele fala: ao receber essa notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E o mensageiro volta com essa palavra para as irmãs. E ele agora estava prestes a descobrir como essa mensagem, como as irmãs tinham recebido essa mensagem. E os acontecimentos registrados em Lucas deixa claro que Marta e Maria tinham personalidades bem diferentes. Marta era trabalhadora e ativa, enquanto Maria era mais contemplativa e assentava aos pés de Jesus para ouvir suas palavras. Não é de se surpreender que Marta corra ao encontro de Jesus, enquanto Maria fica em casa chorando com os amigos. Uma vez que posteriormente Maria repetiu o que Marta havia dito quando saudou Jesus, é provável que as 2 irmãs tivessem repetido isso umas com as outras, antes de Jesus chegar. E apesar de haver talvez um tom de decepção nessa declaração, se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido, ela também mostra a fé dessas mulheres, porque ela crê que Jesus tem poder e crê naquilo que Jesus tinha falado. Ela fala: eu creio que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos, porque Jesus tinha ensinado isso para ela. Mas se, essa palavra se, ela pode ser uma grande palavra. Uma professora de história, na época de escola ainda, num dos momentos que eu ficava: mas professora, se os portugueses tivessem virado à esquerda e não à direita, onde eles iam ter parado? Ah, mas se tivesse acontecido isso. Ela falou uma coisa que eu nunca esqueço, que é assim: Daniel, em história se não existe. Já aconteceu. E quando falamos da palavra de Deus, se também não existe. Deus nos dá as ordens. Cumpre. É isso. Ah, mas se o Senhor tivesse, A gente sabe as ordens. Cumprir ou não cumprir. Mas sabendo que o que acontecer é a vontade dele, não a nossa. Como é inútil imaginar o que poderia ter acontecido se. Muitas vezes perdemos horas, dias, pensando no se. Se eu tivesse feito isso lá atrás, se eu... É um desapego que a gente tem. Se eu errei, peço perdão para Jesus.
Eu sei que aquilo aconteceu conforme a vontade dele. Mas Marta não tardou em declarar a sua fé em Jesus Cristo. E ele respondeu a essa fé prometendo que seu irmão ressuscitaria. Jesus estava pensando na situação imediata. Mas ela interpretou as palavras do Mestre como a certeza da ressurreição futura no último dia. Eu estava certo. É o que nós temos que crer. Seremos ressuscitados no último dia. Estaremos lá com Jesus. Nas bodas do Cordeiro. Usufruindo, né, do milênio. Essa é isso que ele prometeu para nós. Essa é a certeza que nós temos que ter. E ela está correta aqui, em pensar isso. Porém, nós vemos aqui mais um caso no Evangelho de João, em que a falta da percepção espiritual das pessoas não lhe permite entender as palavras de Jesus. A resposta de Jesus é a quinta declaração de eu sou. É importante observar que Jesus não negou o que Marta havia dito sobre a ressurreição. Ela está certa no pensar dela. Mas quando ele fala, ele está falando com outro propósito. A ressurreição do corpo humano é uma das doutrinas fundamentais do judaísmo ortodoxo. Mas com sua poderosa declaração, eu sou, Jesus transforma completamente essa doutrina da ressurreição. E ao fazê-lo, consolou o coração de Marta. Em primeiro lugar, ele tirou a doutrina da ressurreição das sombras e trouxe para a luz. Lembra que muitas pessoas não criam nisso. Ele tira do papel e fala assim, vou tirar de um papel qualquer para a realidade. E Marta se consola com isso. Estamos nos permitindo sermos consolados por Jesus? E por meio dos seus ensinos e de seus milagres e de sua própria ressurreição, Jesus ensinou claramente a ressurreição do corpo humano. Declarou de uma vez por todas que a morte é real. A morte existe. Existe vida depois da morte. E que o corpo será ressurreto pelo poder de Deus. Ele deixa claro isso tudo. Também transformou essa doutrina de uma outra maneira. Tirou de um livro e transferiu para uma pessoa, a saber, a si mesmo. Quando ele declara que eu sou a ressurreição e a vida. Já não é mais uma coisa escrita a ele falando, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Sabemos que somos salvos pelo Redentor, por Jesus Cristo, pois a Bíblia aponta para um Deus vivo. Quando o conhecemos pela fé, não precisamos temer a sombra da morte mais. Quando estamos doentes, nós queremos um médico, não uma receita, não um papel, não um livro sobre medicina. Quando estamos sendo processados, nós queremos um advogado, não um livro sobre a lei. Semelhantemente, quando estamos encarando o nosso último inimigo, a morte, queremos um Salvador. Jesus Cristo é esse Salvador. E quando pertencemos a Ele, temos tudo o que precisamos na vida, na morte, no tempo e na eternidade. Talvez a maior transformação realizada por Jesus tenha sido passar a doutrina da ressurreição do futuro para o presente. Porque hoje nós temos a certeza que quando a gente morre, num abrir e fechar de olhos, Jesus fala, nós estaremos com Ele. Ele fala isso para o ladrão na cruz. Hoje mesmo ele estará comigo no paraíso. Ele traz isso para a realidade. Estamos com Ele. Lá na frente estaremos juntos com todo o resto da promessa que Ele fez. De todo o resto da obra dele. Mas Ele traz para a realidade. Quando nós cremos que quando morrermos, estaremos com Ele. Marta olhava para o futuro, sabendo que Lázaro ressuscitaria e que ela voltaria a vê-lo. Mas os amigos de Jesus olhavam para o passado, dizendo, Jesus poderia ter evitado que isso acontecesse.
A gente vê aqui no 37, né? Não podia ele que abriu os olhos fazer ressuscitar? Não curá-lo, né? Mas Jesus tentou voltar a atenção de todos para o presente. Onde quer que ele esteja, a ressurreição de Deus está disponível agora. Mas tem que ser uma decisão agora, enquanto vive. Jesus afirmou que um dia os cristãos serão ressuscitados. Ele fala aqui no 25. Né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Assim, logo em seguida, Jesus revelou mais uma verdade. Todo que crer nele não morrerá eternamente. Dando a entender que alguns cristãos jamais morrerão. Como isso é possível? Que é outra coisa que nós cremos. 1 Tessalonicenses 4,13, vamos abrir lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos crentes mortos, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqueles que acham que não existe vida, que morreu, morreu e acabou. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com esta palavra. É até um dos imperativos de mutualidade. Consolai-vos uns aos outros. Quando Jesus Cristo voltar nos ares, a fim de levar o seu povo para casa, os que estiverem vivos por ocasião de sua volta nunca morrerão. Serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. E o testemunho da irmã Rita nos mostra que ela cria nisso, até o fim. Ela sabe que ela vai nos encontrar conosco lá na frente. Nós veremos ela novamente. Mas Marta não hesitou em declarar a sua fé. Usou 3 títulos diferentes para Jesus: Senhor, Cristo e Filho de Deus. A afirmação tenho crido, ela encontra-se no presente perfeito, indicando uma fé firme e segura. Tenho crido e continuarei crendo. Isso quer dizer. E primeiro Jesus tratou da fé de Marta. Depois ele volta para Maria. Maria não disse muita coisa, pois se encontrava profundamente entristecida e logo começou a chorar. Seus amigos prantearam com ela, como era de costume do povo judeu. O termo usado nessa passagem significa um pranto alto, uma lamentação. Ela não estava chorando inaudível, mas ela estava, era possível notar de longe que ela estava em prantos. Diante disso, Jesus se sentiu agitado e se comoveu. Mas o que provocou a reação de Jesus? Ele sabe. A destruição causada pelo pecado no mundo que havia criado. A morte é um inimigo. E para Satanás, o medo da morte é uma arma poderosa. Vamos abrir lá. Hebreus 2, 14 a 18. Hebreus 12, 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes ao povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Satanás, ele tenta, ele sabe que isso é uma arma poderosa, que tira a fé das pessoas, coloca as pessoas lá na escravidão. Temos encontrado medo na morte? Às vezes, algumas pessoas falam, não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar um problema para alguém, né? Deixar os meus filhos pequenos, né? Mas o que é o medo da morte, né? Será que na verdade a gente não fala isso às vezes para mascarar não, eu quero viver até os meus 80 e poucos anos, 90, 100? Temos encontrado medo na morte? Jesus chorou, é o versículo mais curto na versão em português. No grego é 1 Tessalonicenses 5,16. Mas ele é o mais curto e um dos mais profundos. Jesus chorou em silêncio, não é a mesma palavra que é usada para falar do choro de Maria. Né? Não em altos prantos, como os que lamentavam ao seu redor. Mas por que ele chorou? Afinal, ele sabia que traria Lázaro dos mortos. As lágrimas de Jesus revelam a humanidade do Salvador. Passou por todas as experiências de nossa existência e sabe como nos sentimos. Ele sabe como você sente. Ele sabe como eu me sinto. Na verdade, por ser Deus, homem perfeito, Jesus experimentou tudo isso de maneira mais profunda do que nós. Suas lágrimas também nos mostram sua compaixão, porque foi de fato um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Hoje ele é nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, acabamos de ler em Hebreus. E podemos nos aproximar do trono da graça e receber toda a ajuda que precisamos. Ele nos dá esse acesso. Muitas vezes a gente não quer, às vezes, um conforto, um refrigério. O acesso está ali. Tem que ir lá. Em suas lágrimas vemos a tragédia do pecado, mas também vemos a glória do céu. Talvez ele estivesse chorando por Lázaro e com suas irmãs, pois sabia que estava chamando de volta Lázaro do céu. O Lázaro está ali no seio de Abraão agora, está num lugar melhor, né? Vou tirar ele desse lugar melhor para trazer de volta para o mundo de dores, para trazer de volta para o mundo corrupto, né? Para trazer de volta para o mundo perverso, para ele ter que morrer de novo, né? Jesus havia descido do céu e sabia o que Lázaro estava deixando para trás. Os que estavam por perto consideraram as lágrimas de Jesus um sinal de seu amor. Mas houve quem perguntasse, né? Se ele amava tanto o seu amigo, por que ele deixou? Por que não fez algo para evitar? Talvez tenham pensado que Jesus chorava por não poder fazer mais coisa alguma, limitando o poder de Deus. E que suas lágrimas eram, portanto, de arrependimento. Em outras palavras, na verdade, ninguém ali presente esperava o milagre. A única pessoa que declarou a sua fé foi Marta. Lá no versículo 27. E ainda assim, no último momento, ela hesita. Abrir o sepulcro? A essa altura ele está cheirando mal. Jesus lembrou gentilmente, de forma amorosa, da mensagem que ele tinha enviado para ela 3 dias antes. Lá no versículo 4.
instando a crer nessas palavras. A verdadeira fé firma-se nas promessas de Deus. Desse modo, libera o poder de Deus. Marta cedeu e a pedra foi removida. Você tem permitido que Jesus seja o seu consolador? Ou você tem buscado consolo em outras coisas? Você tem removido os entraves e as pedras para que Ele transforme a sua vida? Tem aberto isso para Ele? Então, primeiro grupo, os discípulos. Segundo grupo, as irmãs. Mas tinha um terceiro grupo. Nós vemos aqui do 41 até o final, que eram os judeus, os que estavam ali presentes. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. 45. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, a partir desse ponto, a ênfase é sobre a fé dos espectadores. O povo que estava lá para consolar Marta e Maria. Jesus fez uma pausa para agradecer ao Pai, porque sua oração já tinha sido ouvida. Quando Jesus fez esse pedido, que já tinha sido ouvido? Provavelmente quando soube que o amigo estava enfermo. Talvez lá ele já tivesse pedido para Deus, mas ele já havia feito um pedido para Deus. Ele fala aqui: eu sei que o Senhor já me escutou. O Pai havia lhe revelado o plano, e Jesus obedeceu à vontade do Pai. Jesus orou junto ao sepulcro por causa dos espectadores incrédulos, para que soubessem que Deus o havia enviado. E um escritor puritano, ele disse uma vez que se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, o cemitério ia ficar vazio. Todo mundo ia levantar, né? Mas brincadeiras à parte, Jesus chama Lázaro pelo nome. E ele nos chama. Quando morremos, ele está nos recebendo lá pelo nome, individualmente. Ele dá essa promessa para nós. Jesus chamou Lázaro para fora e o ressuscitou. Uma vez que Lázaro estava envolto em faixas, não tinha como andar até a abertura do sepulcro, de modo que talvez deva ter sido levado pelo poder de Deus. Estava tudo enfaixado, né? Foi um milagre incontestável. Nem mesmo o mais hostil dos espectadores poderia negar o que havia sido ocorrido. E a experiência de Lázaro ilustra de maneira apropriada o que acontece com o pecador quando ele crê no Salvador. Lázaro estava morto, como também estamos todos os pecadores. Encontrava-se em estado de decomposição, pois a morte e a decomposição andam juntas. Tem pessoas que estão mortas, mas que te vê que parece estar num estado de decomposição absurdo. Mortas espiritualmente, em decomposição vivas. Todas as pessoas estão espiritualmente mortas.
mas algumas estão num estágio mais avançado que outras. Lázaro foi ressuscitado entre os mortos pelo poder de Deus. E todos os que creem em Cristo receberam nova vida e foram ressuscitados dentre os seus pecados. E ele dá essa segurança. Quando ele diz, eu sou a ressurreição. Então quando a gente crê, a gente é ressuscitado, a gente é avivado. Né? O nosso espírito, a gente passa a ter um espírito novamente para interligar com Cristo. Ele nos tira da morte. Lázaro foi despido das faixas que o envolviam e experimentou nova liberdade. Podemos vê-lo assentado com Cristo à mesa, lá em João 12. E da mesma forma, todos os cristãos estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Desfrutando o alimento e a comunhão espiritual. A saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas foram visitar Lázaro e ver com os próprios olhos a transformação extraordinária pelo qual havia passado. E Deus usou seu testemunho vivo para que muitos outros forem salvos. E da mesma forma, uma vez que nós fomos salvos, devemos ser testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Assim como em outros milagres, o povo mostrou-se dividido quanto às suas reações. Alguns creram e deram testemunho do milagre. Outros, porém, foram imediatamente contar aos líderes o que havia acontecido em Betânia. Esses informantes chegaram perto da salvação. Chegaram bem perto do reino. No entanto, não encontramos indicação alguma de que tenham crido. Se o coração não se entrega à verdade, a graça de Deus não traz a salvação. É preciso confessar os nossos pecados e crer que Ele é o nosso Salvador. A graça está disponível. A gente tem que ir lá, buscar. Confessando Jesus. Essas pessoas poderiam ter experimentado a ressurreição espiritual na própria vida, mas optaram por crucificar Jesus. O Sinédrio decidiu oficialmente que Jesus deveria morrer. Os líderes achavam que eles estavam no controle da situação, mas na verdade era Deus quem colocava seu plano em andamento. O palco estava preparado para o maior drama da história, durante o qual o ser humano mostraria o que tem de pior, mas Deus daria o que ele tem de melhor. Temos nos identificado com algum grupo? Como está a nossa fé diante das circunstâncias? Que possamos deixar nosso Senhor Jesus Cristo ser o nosso Consolador, certos de que estaremos novamente com a nossa irmã Rita na glória. Amém? Baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus Santo, porque a Tua palavra nos consola, Senhor. O Senhor, ó Pai, é o nosso Consolador, Deus. Ó Deus, a Tua palavra nos mostra, Pai, que o Senhor promete, que o Senhor é fiel naquilo que o Senhor promete. O Senhor disse, ó Pai, que o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor nos dá a vida àquele que crê, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos em vida essa oportunidade de confessar o Senhor, Pai. Ó Deus, o Senhor é soberano, Pai, na minha vida, Senhor, e na vida de muitos. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. E que, ó Deus, seja feita, Senhor, a Tua vontade e não a nossa, Pai. Que o Teu plano, Pai, que é perfeito, seja conduzido sempre, Pai. E que, ó Deus, o Senhor possa ser conosco, com cada um aqui presente, nos consolando, Senhor. E com aqueles que não puderam estar aqui hoje também. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.